A vitamina D, por exemplo, a gente escuta muito, toma 10 mil. Toma 10 mil parece que é a dosagem que vai resolver o problema de todo mundo, né? Na prática também a gente vê que não procede isso. Tem pessoas que 5 mil é uma dose muito boa. Tem pessoas que 50 mil é uma dose boa. Como que a gente vai descobrir? Sendo que tem riscos, né? Claro. A gente falou muito da apiterapia. Sim. Mas você faz uma coisa muito de suplementação de precisão. Sim, correto. Isso está dentro desse estilo de vida? Sim, tá correto. Então vamos lá. Eu acredito que sim. Quero que você explique aí pra gente. Claro. Então, assim, uma das ferramentas que eu encontrei para me ajudar a ter mais energia, para ter clareza mental, sono, foi a suplementação. E de precisão, porque quando eu comecei a testar a suplementação, eu via que nada funcionava tão bem. Então, por exemplo, primeira vez que eu usei B12, não funcionou nada. E você tinha B12 baixa? Eu não sabia. Você não dosava? Não dosava. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. E a medicina não entende isso. Não entende. Na faculdade falava. Foi incrível minha faculdade, mas na minha faculdade falava que B12 era para avaliar em vegetariano e idoso. E quem tinha gastrite atrófica. Ponto. Não, quem usa glifage, metformina, deveria ser protocolo. A absorção de B12. Sim. Igual usou estatina, deveria usar coenzima Q10. Usou glifage, tem que acompanhar. Remédio para baixar colesterol, eu sempre passava com a coenzima Q10, porque você não tinha dor. Sim. Não dava aqueles efeitos fadiga, colaterais. Sim. Incrível isso, né? Algo tão simples, né? É algo muito simples. Então até agora a gente só tá falando de coisas muito simples. Exatamente. Só que simples não é de qualquer jeito. Então eu fui vendo que a suplementação ela é fundamental para eu ter energia, depois eu levo... No teu caso específico. No meu caso, eu chamo de crônica. Teoria do paciente zero. Teoria do paciente zero é o quê? Tudo que eu descubro de incrível é incrível para mim. Eu estudo mais ainda, depois eu levo para a família e depois para o consultório. Entendi. E a B12 foi assim, eu me recordo de várias vezes comprar polivitamínicos com B12 e zero. Ou então assim, melhorava talvez algo placebo. Mas não dava diferença. Porque as fórmulas muito prontas, sem ser específico, elas têm microdoses. É quase nada de muita coisa. É quase nada de muita coisa. É quase nada de muita coisa. Por isso que essa coisa do polivitamínico, você tem que ver pro que você está querendo. Sim, sem objetivo, né? Exatamente. É uma embarcação sem destino. Ela sai a esmo e não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o polivitamínico. E você falou uma coisa muito interessante, assim... E as pessoas não dosam. Às vezes vem pessoas, eu tô no salão fazendo a unha. Aí vem uma manicure, uma cabeleireira. Você podia ver meus exames? Eu olho, né? É um hemograma, mais nada. É um hemograma completo. Não, eu fiz todos os meus exames. Aí eu falei, tá, mas você quer que eu veja o quê? Não, se eu posso tomar uma vitamina. Eu falei, mas não tem nenhuma dosagem aqui, né? Não tem por quê? Porque a gente tem que saber a partir daquela pessoa. Né? Tem gente que... Eu tinha uma paciente que tinha uma B12 altíssima dela, genético. Esse tema é interessante. Tinha alta. Eu falei, você toma? Primeira vez eu falei, você toma? Não. Tem um artigo, é até antigo. Ele fala de inexplicável B12 alta sem suplementação e cita várias doenças. Então ele tem doenças indicadas para se investigar o porquê que fez a B12 ficar alta. Vários tipos de câncer, HIV, doença celíaca. Eu já recebi uns 5 pacientes. Mas tem a idiosincrasia. Porque a idiosincrasia não tinha o que justificasse. Então, sempre acha. Olha, essa paciente eu fiz muito. Mandei para onco, varrer ela de ponta a ponta, nada. Mandei para hematologista, falei, vai ver que tem alguma coisa. Nada. Ela mantinha 1.200 de B12. Eu falei, deixa eu ver, você tá comendo muita carne? Não, diminuí, tô no peixe. Tudo que eu perguntava não se encaixava. Tanto que, depois de um tempo, eu vinha o exame e ela falou, lembra que a minha B12 é alta. Porque sempre eu me espantava. Olha porque, só, hein? né, essa eu não consegui. Olha que eu vasculhei ela inteira. Teve um oncologista que pediu um PET scan para ver se tinha alguma coisa escondido, porque a gente não é possível. Não achamos. Que bom, ela vive com essa B12, muito bem, obrigada, a memória dela é maravilhosa, sabe? Acontece, mas eu acho que a gente tem que começar a pedir essas dosagens. Tem que pedir, base, né? E quando vem alta tem que investigar. Com certeza. Na última paciente que veio com B12 alta, a gente descobriu que ela tinha genética para doença celíaca e talvez uma sensibilidade ao glúten ali. Pode ser. Né? Então, já que não era manifestada
Não. Era uma sensibilidade, não era uma Sim. intolerância ou uma alergia. Sim, mas tinha uma HLA DQ2 e DQ8 positivos. Ou Hashimoto, já tive pacientes assim. Ou teve um paciente com B12 alta, gastrite atrófica. Todos os marcadores positivos. Pode ser, exatamente. Paradoxal, né? Mas começou com esse desarranjo de B12. E acontece mesmo. Mas vamos lá, os de precisão. Aí da fadiga crônica, você começou a buscar. Comecei a buscar e eu fui vendo que, então, a B12 não funcionou até o dia que eu fiz o exame. Minha B12, eu tenho esse exame guardado, 170 de B12. Nossa. 170, até abaixo da referência do laboratório que eu fiz. E eu me recordo dessa época usar 1000 microgramas de metilcobalamina. Foi um amor, assim... Depois do amor à rainha foi a B12. Sublingual? Não foi sublingual. Oral, foi um comprimidinho mesmo. Mas foi uma diferença em todos os aspectos muito gritante. Muito gritante. Foi até... Eu estava na pós-graduação de nutrologia. Foi até a minha tese de pós-graduação, foi B12, um alerta à classe médica. Então eu entendi ali que suplemento é importante, mas não é de qualquer jeito e tem que ser com precisão. Eu já tive pacientes que precisam de tomar 5.000 microgramas por dia de B12. Para ter esse benefício. Para o exame ficar adequado. Ou tem pacientes que com 100 microgramas, ela fica ótima. Então como que eu vou adivinhar que o adulto é de 100 a 5.000? Nunca vou adivinhar. Eu não tenho esse poder. O laboratório tem. Sim, e você está colocando para fadiga crônica especificamente. E para fadiga crônica assim, vida, né? Nossa. É uma das chaves importantes do quebra-cabeça. São várias, mas essa é uma importante. A da B12. Quais mais que você acabou Da colocando? vitamina D3. Da vitamina D3, a gente teve a honra de passar uma semana com o Dr. Cícero Coimbra. E foi assim... Ali eu não sabia que tinha doença autoimune, mas falei, achei muito incrível, vou testar em mim. E o primeiro sinal foi a minha desidrose. Eu tinha mão em carne viva, sempre. Carne viva. Com aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas e coçando. E tinha gente na faculdade que falava que era pereba. Ou doutor pereba. E coça, né? E coça muito, aquele desespero. E foi rapidamente. Eu comecei a utilizar uma dose mais alta, sumiu. Sumiu a desidrose. E eu vi ali um nível de energia um pouco maior também. Junto com a B12. Junto com a B12. Sim, eu já usava a B12. Na época. Sim. Mas o que você foi descobrindo? Porque a fadiga crônica eu fico com pena dos pacientes, porque eles ficam desesperados. No mar onde... Não tem remédio, né? Exatamente. Não tem nada. Não tem uma pílula mágica, eu adoraria. Não tem. Eu descobri o magnésio. A diferença do magnésio para esses dois que a gente conversou, não tem como trabalhar com precisão com laboratório pela clínica. O laboratório do magnésio não é confiável, sabendo que a maior parte do magnésio tá no osso. Ainda bem, né? Tá lá. Para não dar osteoporose na gente. Esperamos que esteja lá. Esperamos que esteja lá, que nem o cálcio. A gente espera que ele esteja lá e não no sangue. Sim. Então eu descobri o magnésio, tinha câimbras assim, horrorosas. Eu tive uma fase da minha vida que a fadiga ela foi bem abrandada por volta dessa fase 16, 17 anos. Então nessa fase eu competi de mountain bike. Só que eu era horrível. E às vezes tinha as crises. Eu tava bom, mas tinha crise. E eu me recordo de uma competição, eu tenho até essa foto, eu super arrogante, um pouco fortinho, com bicicleta boa. Você achando? Me achando o cara, com a perna super musculosa, e parou um rapazinho magrelinho do meu lado, aí ele olhou pra mim e tiraram a foto. Você é profissional? Falei, eu tenho treinador. Sim, totalmente fora do treinador, eixo, né? Fora de umidade zero. E aí eu lembro que eu tive crise de fadiga na largada. Então lá, pum, acabou a energia ali. Eu lembro que ali eu saí. E o menino, o magrinho deve ter foi olhado embora. pra você no final, falou assim, você devia trocar seu treinador. Sim. Mas enfim, nessa época eu andava de bicicleta, eu tinha muitas cãibras. Muita cãibra. Eu tive uma cãibra que foi de corpo inteiro. Eu tava andando, aí de repente travou tudo, eu caí de lado. E tiveram que me levantar, foi assim, chocante. E ali naquela época eu descobri o magnésio. Até eu tava já bem antes da faculdade, né? Descobri o magnésio. Na forma do cloreto, que nem é a melhor forma. Mas ali eu tive uma ajuda também, assim, muito grande. Muito ali grande. Você já viu que tinha alguma coisa diferente. Muito. Não,
eu nunca me vi diferente porque eu não sabia também o que era normal. Para mim isso era o normal. Né? Igual, por exemplo, a dislexia. Eu não sabia que as letras tinham que estar retinhas no papel. Não sabia. Não sabia que tremia, que às vezes tentava mudar de lugar, que saía luz do papel. Eu descobri isso tem uns 2 ou 3 anos. Você achava isso normal? Quando eu fazia... eu fazia isso, o PIB para mim, eu demorei para entender a diferença do PIB. Eu fiz 6 anos de aula de violão clássico e eu me recordo, eu não decorava o que estava na partitura, eu decorava o que eu via na mão do professor. Você fotografava? Isso, eu fotografava e olhava para a partitura com aquelas bolinhas mexendo. Aí eu conseguia tocar. Mas claro que era mais difícil. Sim, tinha que fazer mais esforço. Mais esforço. Com certeza. Até descobri esse óculosinho que corrigia as letrinhas que ficam mexendo. Tem pouca gente que sabe disso, né? Sim, sim. Que existem correções... Correções via lente. Via lente para a dislexia. Sim. Né? Pouca gente fala disso até. Raríssimo, né? Você descobriu com quem? Eu descobri num fisioterapeuta. A gente saiu da suplementação, agora já mudou de tema, mas enfim. Vamos voltar na o fisioterapeuta... suplementação. Eu pensei assim, eu quero prevenir problemas articulares. Vou lá fazer uma palmilha. Todo mundo faz palmilha, eu vou fazer uma palmilha. Ele fez todos os testes e falou, palmilha não é seu caso. Mas você tem uma coisa muito estranha aqui. E eu acho que a gente vai descobrir algo com a doutora Melissa, a oftalmologista. Quando ela começou a fazer os testes em mim, ela falou, olha, você é o segundo pior caso que eu já atendi. O primeiro foi meu filho. E aí a gente diagnosticou a síndrome de Ehlers, né? E aí quando eu coloquei a lente, eu comecei literalmente a chorar. Eu me recordo que eu sempre fui em Bitpoca, né? Ali perto de Juiz de Fora. E o meu horizonte era uma imagem só, não tinha profundidade. Primeira vez que eu fui de óculos lá, eu falei, é profundo. Nossa. É profundo. Levei um susto tão grande. Né? Então os prédios, era tudo... É difícil explicar, né? Mas era tudo uma dimensão só. Né? Uma dimensão, exatamente. Até hoje, de vez em quando eu olho assim, por exemplo, tava vindo pra cá e vi o Cristo. Olha só, que lindo, é longe. Ele tem a tridimensionalidade. É tridimensional. Né? Você começa a ver a profundidade. Sim. Ele não é uma chapa. Não é uma chapa, porque antes era uma chapa com coisas de tamanhos diferentes. Que interessante. Sim. Legal isso. Muito legal. Pouco se fala isso ainda. Pouco se fala, mas é um tema muito importante. Com certeza. Muito importante. Principalmente para as crianças. Principalmente, que às vezes sofre... Por exemplo, eu tinha lá dificuldade de concentração muito grande. Tinha o PIB que eu não diferenciava. Mas imagina se eu já tivesse com a suplementação, com meu óculosinho, chamo de óculos biônico. Com óculos biônico, eu já tava voando. Tava voando antes, tava né? um Einstein com 40 anos. Mas eu acho que você também... Isso foi te fazendo, né? Foi lapidando, com certeza. Escolhas. Com certeza. Né? Vamos falar um pouquinho mais de suplementação. Volta para suplementação, vamos lá. Que a gente falou muito no teu caso. Sim, sim. E mudança de estilo de vida. Sim. Da fadiga crônica. Sim. Suplementação, então, vitamina D, por exemplo. A gente escuta muito, toma 10 mil. Toma 10 mil parece que é a dosagem que vai resolver o problema de todo mundo, né? Na prática também a gente vê que não procede isso. Tem pessoas que 5 mil é uma dose muito boa. Tem pessoas que 50 mil é uma dose boa. Como que a gente vai descobrir? Sendo que tem riscos, né? Claro. Tem Se você riscos. fizer demais, você pode... Demais para a pessoa. Exatamente. Então tem que ser personalizado, tem que ser de precisão. De precisão o quê? Acompanhar através de exame laboratorial seriado. E do relato do paciente. E do relato, claro. Claro, a anamnese ela tem que estar junto ao exame de precisão, com certeza. Por exemplo, eu já vi gente tomar excesso de vitamina D e começar a ter problema de cálculo renal. Né? Então a gente tem que estar muito atento, não é essa coisa... Sim, não é esse oba-oba que parece que é a suplementação, não. Exatamente. Tem que ser alguma coisa que a gente... Ainda mais quando é visando algo específico. Né? Sim. Um processo depressivo, Sim. uma fadiga crônica, uma fibromialgia. Tem que ser muito específico. Tem. Teria que falar de qualidade também, né? Do suplemento, igual você falou do suplemento, né? Você testou 3 meses. 3 meses. Eu faço isso também. Então tem pacientes que fazem em determinadas farmácias a vitamina nem mexe. Exatamente. Então, como assim? Não altera nada. Não altera nada. Exame. Então eu falo, meu Deus, como é que faz, né? Tem alguma coisa errada aqui. Muita coisa de errada não tá certo aí. Exatamente o que você falou. Então tem que ter precisão, tem que ter qualidade e tem que ter conhecimento também. Então eu recebo muita pergunta, mas eu vou pedir pro meu médico pedir quais exames? Não adianta, você não vai... Se ele não sabe que é necessário pedir, ele não vai saber interpretar. Ainda é um problema, tem isso, né? Ainda tem isso. É um hieróglifo para ele. Então, por exemplo, tá lá, ele chega lá, vitamina B12, tá lá, 200, tá dentro da faixa, homocisteína,
15, mas está dentro da faixa. O VCM, que é um sinalzinho da B12, está lá 98. Se ele não tem olhos e conhecimento para ver, não adianta nada. Não vai ver. Olhos de ver, né? Tem Sim, que ter olhos, tem que ter olhos de ver. Que é totalmente diferente de pedir o exame, né? Pedir não é só pedir. Pedir é uma etapa. Interpretar é outra etapa. E o que fazer é uma terceira etapa. Exatamente. E depois uma quarta, o acompanhamento. Sem ele também não adianta nada. Porque tem gente que normaliza. Eu tinha muito paciente assim que normalizava os níveis de vitamina D, de metilcobalamina. E acontecia depois, tipo assim, voltava, subia. Ficou bem, sumia. E eu marcava o retorno direitinho e dava o exame. Olha, um mês antes de retornar, faz pra gente poder avaliar. Aí a pessoa aparecia um ano depois. Eu falei assim, mas você fez o exame? Você continuou a suplementação? Não, tava bom. Achei que... Eu falei, mas tava bom, porque a gente tava suplementando. E tem que ver também se você fez as mudanças de estilo de vida. Sim, sim, né? sim. Que isso também é muito importante. Totalmente. Descobri na pior dor possível, no caso da fadiga, né? Que sem um estilo de vida adequado, o suplemento não vai substituir um sono adequado, por exemplo, o exercício físico. Não vai. E quais são essas mudanças fundamentais? Porque, na realidade, mudança de estilo de vida vale para tudo. Para tudo. Para quem não tem nada, para quem tem... É necessidade. É necessidade, é necessário. Sim. Agora, qual é a tríade que você diria, isso tem que funcionar? Tríade. Pode ser também, não precisa ser tríade. Tá, pode mas eu gostei, ser. tríade. Sono. Sono hoje eu tenho certeza que é básico. Exercício físico, fundamental também. E terceiro, alimentação. Se a gente for resumir o estilo de vida, bem resumido, eu diria isso. Claro que tem vários outros tópicos importantes, como conexão com Deus, eu acho fundamental também. Momentos de lazer também, que muitas vezes a gente está numa sociedade que quer só produzir, quer ter dinheiro, quer tudo, mas esquece muitas vezes do autocuidado e da paz de espírito, que talvez não, que é a maior riqueza que a gente pode ter. E também essa coisa da contemplação da natureza a qual nós fazemos parte, né? Com certeza, contemplar até para poder criticar e ver o que precisa mudar. Exatamente. E fazer silêncio, né? E o silêncio. Silêncio que a gente não faz. É um luxo que muitas vezes a gente quer viajar para ter silêncio. Exatamente. É igual a gente gosta, adora ir para Búzios, mas lá, infelizmente, as praias, cada dia mais barulhentas. A gente vai para escutar o barulho, o som do mar. Que tá em volta. E tem caixinha de som o tempo todo. Tem caixinha de som, exatamente. Viajar em época de alta temporada é uma grande furada. Frustração total. Não, e furada. Furada. Você tem que ir mas a gente já faz isso. E mesmo assim E mesmo assim. É verdade. Falta de respeito, porque assim, fone, a pessoa é dela o som, né? A gente tá lá para escutar um outro som. Som da natureza, mas isso que você está falando é verdade. As pessoas estão fazendo isso hoje, assim, botam um som altíssimo, como se todo mundo aquilo quiser fosse escutar. O gosto de todo mundo. Um pouquinho de desrespeito. Só um pouquinho.